Opa, então, nesse vídeo aqui eu queria contar um pouquinho do meu relato após praticamente um mês aí, um mês e meio, usando o meu MacBook, né, que tá aqui atrás, daqui a pouco eu vou pegar ele. Mas basicamente, né, eu comprei esse MacBook aqui dia 26 de agosto, agora é 6 de outubro, então passou ali, né, algo em torno de um mês e 10 dias que eu estou usando o meu MacBook. E bom, basicamente ele está aqui, né? Eu vou ler as especificações dele aqui só para confirmar. Então ele é um MacBook Pro M4 Pro, né? O chip M4 Pro de 16 polegadas. Ele tem 24 GB de RAM e ele tem 512 GB de armazenamento, né? Eu paguei nele à vista R$ 18.300. Antes dele eu usava um PC Windows, né? Ele tinha as peças ali, eram peças até que mais antigas, e eu decidi comprar esse aqui por conta da mobilidade e também da rapidez. Eu fiz um vídeo falando algumas coisas dele aqui e eu vou dar uma atualizada e como que tá a minha opinião hoje em dia, se eu realmente recomendo um editor de vídeos comprar um MacBook para editar vídeos. Mas vamos voltar um pouquinho pro tempo aqui, né? Quando eu comprei ele e eu fui editar o primeiro projeto nele, os projetos que eu edito normalmente têm arquivos de vídeo muito grandes e eles normalmente vêm no formato MP4 aí, né, que é um formato bem compactado para o arquivo não ficar com muitos gigabytes. E quando eu fui colocar os arquivos MP4 para editar, eu percebi que chegava um ponto que a timeline ficava travando no playback dele, né? Então eu falei que eu tive esse problema aí, que eu tive que arranjar alguma solução. Acabei arranjando uma solução, que foi fazer transcode dos arquivos, né? Então eu pegava o arquivo ali MP4, fazia o transcode, ele virava .mov. E daí sim, com o arquivo .mov, eu conseguia editar tranquilamente, né? Porque ele estava num formato que agradava o Premiere. Apesar do arquivo ficar muito mais pesado do que o normal. Então, arquivos de gravação que antes eram de 20 GB começavam a passar para 200 GB de arquivo, né? 300 GB de arquivo. E isso seria um problema, porque o meu MacBook só tem 512 GB de armazenamento. A solução para esse problema foi comprar um SSD de 4 TB externo, que eu uso, funciona muito bem, e daí sim, nesse SSD externo de 4 TB, eu consigo tranquilamente fazer o transcode de todos os arquivos e sobra bastante espaço. A timeline não trava mais, não tenho mais problemas com o playback, e um ponto positivo, muito positivo na verdade no MacBook, é que ele renderiza as coisas muito rápido. Ele é muito rápido no render. Então, para fazer o transcode de arquivos, às vezes de 3 horas de duração, ele faz o transcode desses arquivos em 30 minutos. Então é muito rápido e eu não perco tempo nenhum fazendo o transcode. A única coisa que eu perco é espaço no meu armazenamento. Tem um amigo meu que tem uma RTX 4090 e a gente fez o teste ali mais ou menos de quanto tempo demoraria para renderizar uma intro ali com alguns efeitos. O dele demorou algo em torno de 30 minutos para renderizar essa intro. E o meu MacBook renderizou em questão de 5 minutos. Então salva muito tempo, porque apesar dele ser extremamente compacto, o chip dele é muito poderoso, né? E faz com que qualquer renderização ali no Premiere seja extremamente rápida e muito mais rápida do que eu vi alguma placa de vídeo do mesmo nível ali fazer, entendeu? Eu acho que para renderizar na mesma velocidade que o MacBook renderiza, a gente estaria falando ali de placas de vídeo bem mais caras, apesar da 4090, né, a 4090, ela já ser sim uma placa de vídeo bem cara, se não me engano meu amigo pagou acho que uns R$ 8.000 nela na época. Opa, voltei aqui. Então, tem umas maritacas ali em cima do ar-condicionado, então se tiver um barulho absurdo de maritaca de fundo, não tem muito o que eu fazer, mano, esse é o horário do dia que eu tenho pra gravar, então vai ter que ser assim mesmo, mano. A vida, infelizmente, é cruel às vezes. Enfim, outra coisa que eu gostei bastante no MacBook é a versatilidade, né? A facilidade que eu tenho de levar ele para qualquer lugar que eu quiser. Por exemplo, agora eu tô com ele aqui embaixo, né? Em outro cômodo da minha casa. E, inclusive, é uma coisa que eu tenho tentado fazer mais vezes. Tô agora começando a dividir um pouquinho melhor os locais de trabalho. Porque eu sempre estou acostumado a trabalhar com o meu quarto, então lá no meu quarto tem, né, o meu monitor, né, um segundo monitor, tem o meu teclado, tem o mouse, essas coisas,
e tudo fica conectado aqui no meu MacBook. Mas quando eu não estou trabalhando, né, e eu ainda quero usar o computador, coisa que eu não faço há muito tempo, né, eu já não usava o computador para me divertir há muito tempo, e é uma coisa que eu estou fazendo com mais frequência agora, que ele não fica no meu quarto. Porque no meu quarto, sempre que eu tô lá naquela posição, né, na cadeira ali, sentado na frente do computador, me dá muito a impressão de que eu tô trabalhando. E caramba, velho, é bem difícil gravar com esse barulho de maritaca, mas não tem o que fazer, velho. Infelizmente, mano. Aí, é barulho do gás agora passando. Mano, é muito barulho, velho. É absurdo mesmo. Mas enfim, continuando o que eu tava falando aqui, quando eu ficava muito lá no meu quarto, toda vez que eu tava mexendo no computador, até quando eu não estava trabalhando, né, quando eu tava jogando algum jogo, parecia que era trabalho. Porque eu tava no mesmo ambiente, na mesma posição. Agora que eu tenho a possibilidade de trazer o notebook para outros lugares, eu consigo me desconectar um pouco, né? Então, ó, se o notebook tá no meu quarto e eu tô lá, eu tô trabalhando. Se agora eu tô com o notebook em outro cômodo, né, eu tô fazendo outra coisa. Acho que o pior que eu poderia fazer é começar a trabalhar em outros cômodos da casa. Daí eu ia sentir que em todo cômodo eu tô trabalhando, né? Então eu prefiro limitar o trabalho ao meu quarto, assim fica apenas um escritório. E isso era uma coisa que eu fazia, na verdade, com esse computador aqui, ó, da Acer, né? Esse era o notebook que eu tinha na verdade não, né? Era o notebook da minha mãe. E normalmente quando eu queria dar uma desligada assim no computador, tava cansado de ficar lá sentado olhando para aquela tela, eu pegava o notebook e ia fazer as minhas coisas em outro lugar. E, mano, é absurdo, velho. É incrível como a natureza faz um barulho do caralho, né? Às vezes eu reclamava do barulho de São Paulo, que era carro passando, né? Nossa, aquela barulheira, mas olha isso aqui. Olha isso aqui. Não consigo compreender também como que a natureza consegue ser tão barulhenta às vezes, né? Eu acho que morar no interior, assim, morar perto do mato, às vezes tem as suas grandes complicações também. Porque não é muito silencioso, não. Mas bom, voltando ao assunto do MacBook aqui, eu acho que quando eu comprei ele eu fiquei bem decepcionado com a questão dele começar a travar na timeline ali, arquivos que antes não travavam no meu outro computador, né? Mas depois do transcode agora tudo roda muito lisinho. Eu estou bem satisfeito com a velocidade de renderização, né? Não tive tantos problemas assim instalando os plugins. Então todos os plugins, todas as extensões que eu usava antes no Windows eu consegui instalar aqui no Mac também. Então, sem muitos problemas, cara. E no começo eu achei meio estranho a interface dele, eu achei meio estranho o Finder, eu achei meio estranho algumas coisas, mas agora eu tô me acostumando muito e pra ser sincero, eu não sinto mais nem vontade de voltar pro Windows, cara. Eu acho o MacBook muito mais seguro, a interface dele muito mais interessante visualmente assim que o Windows, e sem contar que também ele é bem customizável, não tão customizável quanto o Windows, mas ele é muito bom. Outra coisa que é muito boa do MacBook é o alto-falante dele, cara. O alto-falante dele é, tipo, bizarro de bom. É um alto-falante incrível mesmo, tem um som, tipo, muito potente e muito bom. A tela dele também é uma tela muito boa, né? Ela tem cores muito bonitas ali, né? Ela é uma tela muito mais bonita que o monitor que eu uso da LG, por exemplo, né? Ela tem uma tela muito bonita mesmo. É uns pontos bem positivos, assim, da experiência com o MacBook. Olha isso, tá passando um avião agora. Tá passando um avião, mano. Olha isso, é o barulho de um avião. Maritaca. Hora ou outra passa um carro do gás também. Cara, é intenso, mano. Esse vídeo aqui vai ficar uma bosta. Vai ficar uma bosta, mas eu não tenho opção nenhuma. Porque se eu não gravar agora, não tem como eu gravar de noite. E outra coisa que eu esqueci de mencionar aqui na parte da renderização do Mac, cara, ele não faz... Assim, quando tá nos picos ali de renderização, quando ele tá renderizando alguma parte mais intensa do vídeo, ele até chega, a ventoinha dele começa até a fazer um barulho, mas nem comparado do que um PC mesmo faz de barulho, né, com todas as ventoinhas de um PC. Ele é, na verdade, bem silencioso, né? Quando não está renderizando, então está só editando ali na timeline, ele é extremamente silencioso, além dele ser muito bonito também, né? Eu acho que ele se acomoda ali no setup e deixa ele bem minimalista e com bastante potência, coisa que é difícil você ter isso aí com o computador, né? Normalmente quanto melhor o computador, mais espaço ele vai ocupar ali, né, no seu setup. O MacBook ele se adapta muito bem em qualquer setup e ele praticamente não ocupa espaço direito, né? Você ainda tem a opção de botar ele tipo de pé assim, né? Eu comprei um suporte, mas eu poderia ter comprado um suporte totalmente vertical, né? Então eu só encaixava ele lá, conectava todo o resto e ele ficava ocupando
só um espacinho ali no fundo. Também é uma opção, mas eu preferi deixar ele com um suporte inclinado assim eu posso ter acesso ao teclado dele também e a própria tela, ele fica de tela extra para mim. A webcam e o microfone dele também muito bom, né? Ele é um kit completo ali, cara. Eu poderia, se eu estivesse começando no YouTube agora, eu poderia simplesmente ter comprado um Mac, gravar com o microfone do Mac, com a webcam do Mac, só fazer uma iluminação e poderia ser o meu estúdio de gravação ali, né? Ele é muito completo. Realmente, no quesito de funcionalidades e da qualidade das funcionalidades dele, né? Como o alto-falante, o microfone, a webcam. Cara, muito bom. Além de que eu também acho ele muito mais seguro do que o Windows, né? Eu acho o sistema operacional dele ali muito mais seguro. No Windows é muito fácil de você pegar um vírus, né? Você instala qualquer coisinha ali, já pode pegar um trojan no seu computador. Aqui não. Com o MacBook isso é muito mais difícil de acontecer. Mas bom, eu acho que é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Sinceramente, esse barulho de maritaca tá me tirando do sério, cara. Não vai dar pra continuar gravando com esse barulho, infelizmente. Dando a minha conclusão final aqui, eu acho que se você é editor de vídeos, compensa sim você comprar um MacBook, né? Eu diria que se você conseguir comprar ele importado, ou se você conseguir, sei lá, ir pro Paraguai, comprar um e trazer, vai ser muito mais barato. Sério, muito mais barato do que se você fosse comprar em alguma loja oficial aqui do Brasil. Tem, né, algumas lojas importadoras aqui no Brasil que também conseguem preços mais acessíveis, mas assim, apesar de ele entregar muita coisa, eu ainda acho que 18 mil reais é muito caro para ele. E eu acho que é isso, tá muito barulho lá fora, não consigo nem concentrar nos meus pensamentos mais. Esse vídeo vai ficando por aqui, infelizmente.